Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma videoaula nossa. Essa videoaula, ela, de certa forma, é continuidade de uma aula anterior, da aula que a gente já viu, né, que é justamente a aula sobre Grécia Antiga, especificamente período clássico. E nessa primeira aula nós falamos especificamente sobre as cidades-estado, né? Lembrando que o período clássico, entre outras coisas, ele é conhecido também por ser o apogeu, o auge das cidades-estado das polis gregas. E aí, nessa aula passada, nós falamos basicamente de Atenas e Esparta. Pois bem, falamos das cidades-estado e nesta aula de hoje, nessa aula que eu estou aqui fazendo com vocês, a gente vai falar das guerras que aconteceram durante o período clássico. Só a gente lembrando, o período clássico é o período que nós contamos entre os séculos 5 antes de Cristo até o século 4 antes de Cristo. Esse é o período clássico da Grécia Antiga. Certo? Então vamos lá das guerras que aconteceram nesse período e entender que é justamente estas guerras que, de certa forma, elas ao mesmo tempo trazem, são componentes importantes no auge das cidades-estado, principalmente de Atenas, mas, por outro lado, esse mesmo auge, nas origens desse auge, vão estar as raízes que vão dar a decadência das cidades-estado e, consequentemente, a passagem do período clássico para o período posterior, que é o período helenístico, que é tema de um outro vídeo que a gente vai fazer. Certo, gente? Então, vamos começar a aula de hoje. Só me diminuir um pouquinho aqui, ficar um pouquinho pequenininho, certo? Vamos lá. E vamos começar a nossa apresentação, começar a nossa aula, mostrando aí os nossos slides. Só aqui, botar aqui para o cantinho, para não atrapalhar tanto, né? E vamos aí falar, então, guerras no período clássico da Grécia Antiga. Então, vamos começar. Vamos começar aqui. Beleza. Começando a falar sobre as guerras médicas, né? Que foram esses grandes conflitos entre os gregos e os persas. Não, guerras médicas não foram guerras entre médicos, não foram guerras entre pediatras e cardiologistas. Não, guerras médicas foram uma série de grandes conflitos que aconteceram aí entre o ano 499 a.C. até o ano 449 a.C., entre os gregos e os persas. Por que esse nome médicas? Né? Porque os gregos se referiam aos persas como medos, né? Os medos. Né? Daí, guerras médicas. Né? Vamos lá, continuando. Entender que estas guerras médicas, elas são resultado, são uma consequência da expansão do Império Persa sobre a periférica Grécia. Uma coisa interessante a gente pensar sobre as guerras médicas é o seguinte, fazendo um paralelo mais próximo a gente tende a pensar, né, é construída uma certa historiografia que diz que a Grécia, o berço da civilização ocidental. Há um pouco de exagero nisso, né? A Grécia, de fato, tem uma influência muito grande sobre a cultura ocidental, mas tem um quê de exagero, porque a gente tem que pensar, afinal, o que é a cultura ocidental? Até que ponto são só raízes, heranças gregas que nós temos nessa chamada cultura ocidental? Então há um quê de exagero. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa perspectiva que diz que a Grécia é o berço da civilização ocidental, a gente tem chamado, a gente tem a ideia de que se pensar que a guerra entre gregos e persas já se tratou da guerra entre duas grandes potências daquela região. Quando não, né? A gente tem que lembrar que as guerras médicas, se a gente pudesse fazer um paralelo em conflitos mais recentes, seria o equivalente ao que foi a Guerra do Vietnã, onde os persas eram os Estados Unidos e os gregos eram o Vietnã. Ou seja, se a gente pensar, analisar o que foi a Guerra do Vietnã, né, um país periférico lá do Sudeste Asiático conseguiu derrotar uma potência dominante. E, de certa forma, as guerras médicas foram isso. A potência dominante não era a Grécia. A potência dominante eram os persas. E a Grécia, na verdade, não passava de uma periferia dentro desse grande império que eram os persas. Né? Então, entender que essas guerras médicas foram uma expansão, né, foram fruto de uma tentativa dos persas entrarem na Europa,
justamente através da Grécia. Durante as guerras médicas, né, algumas batalhas que ficaram bem famosas na história, algumas delas como a Batalha de Maratona, a Batalha de Salamina, né, uma batalha naval, e a Batalha das Termópilas, né, famosa por conta do episódio dos chamados 300 de Esparta. Né. Vale lembrar sobre as guerras médicas que elas foram os raros momentos onde você teve uma união de todas as polis e todas as cidades-estado para lutar contra um inimigo comum. Aí comprova aquilo que eu já falei em aulas anteriores, quando eu disse que, apesar das cidades-estado não terem uma centralidade política que as unia, existia algo que as unia, que faziam com que elas se sentissem gregas. E, de certa forma, o fato delas terem se unido para lutar contra os persas prova isso, né? Prova isso, certo? Bom, falamos das guerras médicas e agora a gente fala da Guerra do Peloponeso, que, de certa forma, um certo intervalo de tempo, mas ela tem suas consequências indiretamente ligadas às guerras médicas, né? Bom, o que acontece? Após as guerras médicas, nós vamos ter a formação da Confederação de Delos. O que era esta Confederação de Delos? O que vai ser esta Confederação de Delos? A Confederação de Delos vai ser justamente uma aliança entre as cidades-estado grega que vai ser liderada por Atenas. Uma aliança entre as polis, lideradas por Atenas, mas da qual Esparta não vai participar. Né? Qual que era o objetivo da formação dessa aliança? Como os gregos sofreram muito com as guerras médicas, e Atenas foi a grande cidade protagonista na derrota que os gregos vão impor aos persas, Atenas chega com o argumento de que era necessário se prevenir contra eventuais futuras invasões, seja dos persas ou de qualquer outro povo. Então, como funcionava? Cada cidade-estado que fazia parte da Confederação de Delos anualmente pagava um tributo, e o pagamento desse tributo seria utilizado para financiar um exército que serviria para proteger a Grécia de eventuais futuras invasões. Acontece que esse dinheiro não vai ser necessariamente feito para financiar um exército para prevenir a Grécia de futuras invasões. Na verdade, esse dinheiro vai ser utilizado para Atenas para construir o seu império, né? Um império ateniense em que Atenas vai impor seu domínio sobre toda a Grécia. E também esse dinheiro da Confederação de Delos vai contribuir para financiar aquele apogeu cultural e econômico de Atenas, né? Atenas, quando a gente pensa Atenas, que era a cidade da democracia, a cidade da grande produção cultural, a cidade que você tinha você teve a formação dos filósofos, a construção de grandes monumentos, como, por exemplo, o Partenon, tudo isso só foi possível graças ao dinheiro que vinha da Confederação de Delos. Pois bem, como Atenas pegava esse dinheiro para si própria, de certa forma, e servia para construir um império, ou seja, impor seu domínio sobre o restante da Grécia, isso vai gerar uma revolta das outras polis que se viam dominadas justamente por Atenas. Desta revolta das demais polis vai surgir uma outra aliança, uma outra confederação, uma outra aliança entre cidades e Estado, que vai ser justamente a Liga do Peloponeso, que vai ser justamente liderada, né, outra aliança formada pelas polis, que vai ser justamente liderada por Esparta, a única cidade-estado que não tinha feito parte da Confederação de Delos. Então, aí nós temos a formação de duas grandes alianças, duas alianças rivais. A Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E é justamente aí que começa a Guerra do Peloponeso, onde você vai ter o conflito entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso. Esse conflito, que vai durar 27 anos, ou seja, é um conflito bastante extenso, e a gente tem que lembrar que é um conflito dentro da própria Grécia, entre as cidades gregas, né? Aqui a gente tem mais ou menos, aqui do lado esquerdo, nós temos um mapa retratando o que foi esse conflito, né? Então vai ser um conflito entre as cidades-estado, e
Por conta disso, os historiadores vão considerar que a Guerra do Peloponeso foi suicídio das cidades-estado. Na aula anterior eu falei para vocês que o período clássico é o auge das cidades-estado, justamente a Guerra do Peloponeso vai ser o início da decadência dessas cidades-estado na Grécia. Né? Essa guerra entre as cidades vai ser considerado a grande causa da decadência dessas cidades-estado. Consequentemente, nós temos o enfraquecimento da Grécia. Né? A Grécia vai se enfraquecendo. E ao ela se enfraquecer, vai permitir que povos que estavam fora da Grécia invadissem a Grécia. E aí nós vamos ter invasão macedônicas, né? Vão ser feitas justamente os macedônicos, que aparece aqui no mapa, no norte, ao norte da Grécia, que vão invadir a Grécia e conquistar a Grécia na medida que ela estava enfraquecida pela Guerra do Peloponeso. Essas invasões macedônicas a gente considera justamente o fator decisivo que nós encerramos o período clássico. E é justamente a partir das invasões macedônicas que nós vamos ter o início de uma outra fase na história da Grécia. Mas essa outra fase na história da Grécia a gente deixa para ver numa outra aula. Certo, gente? Então, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. Se não entenderam, assistam de novo. Se mesmo assim não entenderam, entrem em contato comigo para eu tirar eventuais dúvidas que vocês possam ter. Certo, gente? Então é muito legal. Feliz de mais uma vez estar com vocês. Né? E esperamos aqui que nós consigamos, né? Peraí, deixa eu mexer aqui. Ah, tá. Consigamos, vocês tenham conseguido, melhor dizendo, aprender alguma coisa sobre as guerras dentro do período clássico na Grécia Antiga, principalmente as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Certo, gente? Então, um grande abraço a todos e tchau, tchau. Nos vemos dentro em breve. Tomara. Falou, gente. Opa.